Você deve ter reparado que o Tesouro Direto andou trocando alguns títulos que ele disponibiliza para compra no site do Tesouro Direto. Pois é, para quem já tinha esses títulos ou para quem quer comprar os títulos, vamos conversar sobre quais as implicações. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre títulos IPCA+, pré-fixados e pós-fixados. Mas se você não dominar muito qual a diferença entre eles, eu vou deixar aqui embaixo um link totalmente gratuito para acesso ao meu livro Renda Fixa Não é Fixa. E nele eu vou explicar exatamente como funcionam cada um desses títulos e quando você deve comprar ou vender esses títulos. Antigamente, se você queria comprar, por exemplo, um IPCA+ 2035, você vinha aqui no Tesouro Direto, em preços e taxas, né? E você ia achar esse título basicamente por aqui. Agora, ao invés do IPCA+ 2035, você vai achar, por exemplo, 2040. Ao invés do 2045, você vai achar, por exemplo, 2050. Primeiro de tudo, por que isso acontece? Por que o Tesouro Direto vai trocando os títulos por títulos mais longos? Primeiro de tudo, isso é completamente natural. Isso acontece desde que o Tesouro Direto existe e isso acontece, inclusive, nos leilões institucionais, né, do mercado financeiro para grandes instituições, para grandes fundos. O Tesouro ele disponibiliza um cardápio de títulos no mercado institucional e outro cardápio no mercado aqui do Tesouro Direto. E o que ele quer com esses títulos é manejar, financiar a dívida pública. Então, a dívida você vai tendo que pagar juros, tendo que pagar amortizações, e aí ele vai, né, financiando essa dívida em prazos mais longos. Só que não faz sentido para o Tesouro ter todos os títulos, toda a dívida vencendo, né, num vencimento específico. Então ele tenta transformar vários vencimentos, né, quando enche muito o número de títulos emitidos num determinado vencimento, ele passa para outro vencimento um pouquinho mais longo, vai enchendo esse potinho, aí passa para outro, vai enchendo os potinhos, e assim ele deixa bem diversificado o vencimento da dívida pública, tá? Então é natural que ele faça isso. Além disso, ele gosta de criar benchmarks, então título de 5 anos, título de 10 anos, título de 15 anos. Então, conforme o de 15 anos virou de 13 anos, ele volta a distribuir o de 15. E assim vai. Então é normal que ele troque os títulos que ele coloca em disponibilidade. Ah, Marília, mas eu sempre investia no IPCA+ 2035, pensando em aposentadoria, pensando no longo prazo. E agora, o que eu faço? Não tem problema nenhum. Agora, ao invés de você aportar no 2035, você vai escolher ou aportar num mais curto, por exemplo, 2029, ou aportar num mais longo, por exemplo, 2040. Qual que é a diferença entre aportar num mais curto e aportar num mais longo? O mais longo, ele tem mais duration, né? Então, o preço dele oscila mais, dado uma variação na taxa. Então, se as taxas de juros caírem, você vai ganhar mais com o título longo, né, mais com 2040 do que você ganharia com 2035 se essa taxa cair de forma paralela, né? Ou seja, se a taxa do 35 cair a mesma coisa que a taxa do 40. Então, quanto mais longo, mais você ganha com marcação a mercado, ou se as taxas subirem, mais você perde com marcação a mercado. Então, se você está muito inseguro a respeito da situação atual, acha que as taxas podem subir mais, é melhor você comprar o mais curto, né? Que aí você diminui o risco da sua carteira, controla a volatilidade, e aí você compra o mais curto. Só que também você reduz o potencial de ganho, né? Agora, se você está bem confiante, se você acha que as taxas a partir de agora vão cair, aí você vai para o 2040, né? Que é o mais longo, que tem mais oscilação, mas também maior potencial de ganho de marcação a mercado. Ah, Marília, eu sou o contrário, eu comprei o 2035 e agora eu quero vender. Não tem problema nenhum. Independente do Tesouro disponibilizar ou não para compra, ele disponibiliza sempre para venda todos os títulos que ele já disponibilizou para compra. Então você vem aqui no site e ao invés de investir, você clica em resgatar.
aí você vai ver que vão estar todos os títulos que ele já disponibilizou aqui, inclusive, né, o 2035, tá? Aí você vem aqui, pode resgatar, ele vai te dar um preço justo e aí não tem problema nenhum. Não é porque o título parou de ser emitido que você não vai conseguir resgatar, tá? Você vai conseguir resgatar normalmente. Por último, tem uma coisa que sempre me perguntam. Marília, vale a pena eu vender o 2035 que eu comprei para comprar o 2040? Então vamos supor, tenho 500 mil reais acumulados aí em 2035. E se eu vender esse e comprar os 500 mil reais de 2040 e aí ficar aportando os novos no 2040? Gente, isso não faz sentido algum. Algum. Pior que tem muita gente que faz isso. Por quê? Primeiro, quando você vende o 2035 ou quando você vende qualquer título do Tesouro Direto, você paga imposto de renda. Lembrando que no Tesouro Direto não é igual fundo, que você paga imposto de renda a cada 6 meses no Come Cotas. Não. No Tesouro Direto, você só paga imposto de renda e agora só paga o 0,20% ao ano da B3 quando você faz um resgate antecipado ou no vencimento do título. Então, se vai vencer só em 2035, mas você resgata agora para comprar o 2040, você vai pagar imposto de renda agora, às vezes até tendo menos de 2 anos do título, né? Então, pagando alíquotas aí mais altas do que 15%, para entrar num outro título e zerar o imposto de renda regressivo de novo, subindo lá para o 22,5% de novo, né? Zerar o tempo de carregamento do título de novo, quer dizer, isso não faz nenhum sentido. Tá? Não tem por que antecipar o pagamento de imposto para agora, se você pode simplesmente continuar com um título muito similar. Então, não faça a troca, porque 1, você vai pagar imposto de renda. 2, você vai perceber que tem um spread de compra e venda no Tesouro Direto, que é em torno de 12 bases. Vou te dar um exemplo. Vamos olhar aqui a taxa para eu investir em um IPCA mais 2029. Aqui está IPCA mais 7,55. Então, se eu quero comprar um IPCA 2029, eu consigo comprar a IPCA mais 7,55. Agora, se eu quero resgatar, ó, eu só consigo resgatar a 7,89, tá? Então, 12 bases acima do 75 que a gente viu. Ou seja, tem esse spread de compra e venda. Se eu ficar vendendo e recomprando, automaticamente eu estou pagando 12 bases do nada para o Tesouro Direto. Então, ao trocar de título por um título muito parecido, eu pago o imposto de renda, pago a taxa da B3 e pago o spread de compra e venda. Pago essas três taxas que eu não precisaria pagar se eu aguentasse mais um pouco. Para um título que, no final das contas, é muito similar em termos do risco e retorno que o 2035 tinha. Ele tem um pouquinho mais de duration, sim. Eu posso ter um ganho um pouquinho maior, mas quando você junta todas essas taxas que você pagou, esse ganho maior vai ser perdido, né? Então, não faz sentido nenhum fazer a troca. Simplesmente, a partir de agora, comece a aportar no 2040. Aí você vai ficar com um pouquinho no 2035 e com outro pouquinho no 2040. Vamos supor que você tinha 500 no 35, comprou mais 100 no 2040 e aí precisa resgatar tudo. Horas, você vai resgatar os 500 que você tem no 35 e depois os 50, os 100, enfim, quanto você quiser resgatar do 2040. No 2035, você às vezes já vai ter a alíquota mínima, já vai ter passado muito tempo, né? E aí no 2040 você faz o resgate também. Então essa é a forma mais eficiente, tá? De operar. Não é para vender tudo e comprar tudo do outro, tá, pessoal? Não faça isso, que você vai ficar pagando taxa à toa, completamente à toa, sem nenhum cabimento. Ah, Marília, mas você falou só dos títulos IPCA+. Isso também acontece com os pré-fixados ou com os títulos Tesouro Selic?
Com certeza, tá? Com certeza. Acontece com todos os títulos. Recentemente também tivemos a alteração do Tesouro Selic, por exemplo. Antes era o 2027 que era emitido, né? O 2029, aí depois ele trocou. Agora é o 2028 e o 2031 que está disponível aqui. Então, eu tinha o 2027, preciso vender para comprar o 2028? Claro que não. Não tem por que vender. E, inclusive, no caso do Tesouro Selic, não tem nenhum benefício mesmo, porque tanto o Selic 2027 quanto o Selic 2028 vai render a taxa Selic atual. Então, não faz sentido nenhum você trocar, tá? Simplesmente você vai aportando no novo título, não tem problema nenhum. No pré-fixado, a mesma coisa. Ele troca também, agora temos o 28 e o 32, já tivemos o 27, já tivemos o 26, enfim. E aí ele vai trocando, vai rolando para o próximo e também não faz sentido você trocar só porque ele trocou. E quando você quiser resgatar, você vem aqui no botão de resgatar e você vai ver o 2026 disponível, 2027 e todos o que eles já colocou por aqui. E pessoal, o vídeo de hoje foi para falar basicamente dos títulos públicos do Tesouro Direto. Vocês andam me perguntando bastante aqui nos vídeos sobre os títulos de crédito privado, se valem a pena ou se não valem a pena. Lembra que eu falei para vocês nos meus últimos vídeos que os spreads dos títulos de crédito privado têm caído bastante. Então, não é fácil você achar uma boa oportunidade, embora elas ainda existam, tá? Então, lá no Renda Fixa Pro, a gente fala bastante sobre essas oportunidades que ainda existem. E eu vou deixar para vocês que estão interessados em crédito privado um link aqui embaixo com um desconto muito especial para quem quiser entrar no Renda Fixa Pro. Lá eu vou ter uma carteira recomendada de títulos, de créditos privados. A gente manda no Telegram semanalmente as oportunidades que estão muito boas para vocês entrarem nas corretoras e aí sim você consegue fazer a diversificação da sua carteira, tá bom? Então, para quem me perguntou no último vídeo, vou deixar o link aqui embaixo e te vejo no Renda Fixa Pro. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.